Boa tarde, meus queridos alunos e minhas queridas alunas do primeiro período do curso de Engenharia Agronômica da FACIAGRA, né? Então, agora a gente vai tratar com exercícios e dúvidas de física, exatamente do intuito da gente realizar o último exercício nosso para complementar a segunda nota. Então, eu vou puxar logo aqui, cadê? Aquela lista de exercícios que eu passei para vocês. Vai perguntar, professor, vai valer nota? Não, é realmente para a gente resolver inicialmente. Depois eu vou usar até essas questões para, como eu disse, juntar, né? O que a gente viu em cálculo com aquilo que a gente viu em física. Então vamos começar com a parte teórica, né? A diferença de grandeza escalar e grandeza vetorial. O que é que acontece? É o mesmo conceito que a gente tem de cálculo, de geometria analítica que a gente viu. Grandeza escalar é aquela grandeza que eu só preciso do módulo, que é a intensidade, né, o tamanho, que é o número, e a unidade. E grandeza vetorial é aquela que eu necessito, além desse tamanho, do módulo, da intensidade, né, e da unidade, eu preciso da direção e do sentido. Aí uma grandeza vetorial. Ou seja, aí eu vou trabalhar também com todos aqueles cálculos que a gente viu em vetores, já. Mas vamos para a teoria, né? Questão 3. São grandezas escalares todas as quantidades físicas a seguir, exceto massa. É uma grandeza escalar? É. Eu preciso da direção e do sentido da massa? Não. A massa é de 20 quilos, a massa é de 1 grama. Então, o que é que acontece? Valor, né? Módulo, intensidade e a unidade. Então, massa é grandeza escalar, que ele quer exceto, né? Ele quer a vetorial. Intervalo de tempo entre dois eclipses solares. O tempo, 10 segundos, 1 minuto, 1 hora. Então, o que é que acontece? O tempo também eu não preciso de direção e de sentido. Então, não é grandeza vetorial. Então, o tempo também é uma grandeza escalar. O peso do corpo. A gente vai ver em física que peso, na verdade, é relacionado com a massa, né? Mas aí você diz, o meu peso é de 70 quilos. Na verdade, é sua massa que é de 70 quilos. Mas o peso tem a ver com a massa. O peso, ele tem a ver com a massa. Porém, o peso, a gente vai ver no futuro que ele é dado assim, ó, o peso, ele tem um vetorzinho aqui em cima, porque ele vai ser a massa vezes a gravidade. O peso é uma força. O peso é uma força. Então, sendo força, eu preciso, além da unidade e do valor, eu preciso da direção e do sentido. Por isso que é estranho você falar, o meu peso é 70 quilos, sua massa é 70 quilos, o seu peso 700 newtons, só que aí eu vou ter que dizer, né, na vertical, de cima para baixo. O nosso peso é de cima para baixo. Então, o peso é uma grandeza vetorial. Então, aqui, ele pede o exceto, né? O exceto. E densidade, que aparece aqui? Densidade da liga de ferro. Acho que o professor de química de vocês deve ter passado, né? Professor Eduardo, com aquelas concentrações molar, concentração molar, o que é densidade, né? Então, densidade é massa, óbvio, né? É do soluto, é do solvente, é massa da solução sobre volume da solução. A densidade é massa, assim, aí agora, sem entrar em solvente, soluto, solução, a densidade é razão entre massa e volume. A massa é escalar, o volume é escalar, logo a densidade também é escalar. Como ele pede todas as grandezas escalares, exceto, então ele está pedindo a grandeza vetorial. Então a resposta é letra C. O peso é uma grandeza vetorial. Vamos ver a questão 4. A questão 4 agora aqui. Quando dizemos que a velocidade de uma bola é 20 metros por segundo, é horizontal e para a direita, ó, a velocidade é de 20 metros por segundo. Valor e unidade. Só que ele está dizendo horizontal e para a direita, ou seja, direção e sentido. Então, ele está dizendo que a velocidade é uma grandeza vetorial. A velocidade é uma grandeza vetorial. Então, a resposta certa aqui é letra
D de doido. Então, vamos lá. Então, a velocidade é uma grandeza vetorial. Vamos para a questão 5. O ruim que a 6 vocês não conhecem, mas eu vou falar, né? Depois, aí eu vou começar a entrar nos vetores, a partir da 7 aqui. Questão 5. Considere as grandezas: velocidade, temperatura, quantidade de movimento, deslocamento e força. Você vai dizer, pô, professor, tem grandeza aí que eu não vi. É exatamente nesse intuito para a gente pensar. Não importa você ver, importa você pensar. É diferente. Aí você vai dizer, velocidade. A gente viu na questão anterior, né? Velocidade é vetorial. Vou botar o V aqui para dizer que é vetorial. Quantidade de movimento. A gente não viu essa grandeza ainda, né? Quantidade de movimento. Mas ela é vetorial também, porque eu vou mostrar qual é a escalar. Vamos ver outra que a gente já viu, então. Deslocamento. Lembra que eu tenho a diferença de distância percorrida e deslocamento. A distância percorrida ela é escalar. O deslocamento é vetorial. Então, deslocamento é vetorial. Força. Eu falei do peso. Há duas questões anteriores aqui. Peso é uma força e força é grandeza vetorial. Força é grandeza vetorial. E você vai ficar na dúvida, pô, quantidade de movimento ou temperatura? Vamos pensar na temperatura. Temperatura. Qual a temperatura na sua cidade hoje? Qual a temperatura corporal nossa, né? Nós, na temperatura normal, nós temos 36,5 graus Celsius. É a nossa temperatura normal. Qual é a temperatura na cidade de Teresina agora? 40 graus na sombra. Já me disseram, tá 40 graus na sombra, né? Que lá no Piauí, a galera do Piauí sabe, né? Principalmente lá na região de Teresina, Floriana, ali, a gente tem 4 estações do ano bem definidas, né? Que é calor, mormaço, verão e quentura. Mas beleza. Só que a gente mede a temperatura, a gente afere a temperatura precisando da direção e do sentido dela, ou a gente só precisa do valor e da unidade? Então a gente só precisa do valor e da unidade. Não existe, minha temperatura é 36 graus e meio para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, não. É a minha temperatura corporal. A temperatura de tal cidade, ela é o quê? 40 graus Celsius, ou seja, valor e unidade. Logo, é uma grandeza escalar. Logo, é uma grandeza escalar. Então, a resposta é o 2, é a letra B. É o 2. Quantidade de movimento vai ser uma grandeza que a gente vai ver na terceira unidade, se der tempo, eu espero que dê. É uma grandeza vetorial, é uma grandeza vetorial. Na verdade, a quantidade de movimento, ou momento linear, também chamado, que eu uso a letra P, por causa do momento linear, ou Q, mas é a mesma coisa, vai ser M vezes V. Só que é o quê? Eu estou multiplicando um número real por um vetor. Me dá a resposta a um vetor. Então, a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Vetorial. Por fim, antes da gente ir para o quadro, né, que vai ter conta para a gente fazer, das grandezas citadas nas opções a seguir, assinale aquela que é de natureza vetorial. Aí, como eu disse, né, coisas que aí tem grandezas que a gente não viu. Vamos ver algumas que a gente já pode pensar, né? Pressão. Pensa a pressão que um pneu recebe. A pressão que um pneu recebe. Tantos bar lá, né? Tantos milímetros de mercúrio, tantos atm. Não precisa a pressão ser da direita para a esquerda nem de cima para baixo. Então, pressão é grandeza escalar. Beleza. Pressão é grandeza escalar. O trabalho, acho que eu falei numa aula aí que eu gravei. Eu tenho duas grandezas físicas que eu multiplico força por deslocamento. Um me dá uma grandeza escalar, outro me dá uma grandeza vetorial. Ou seja, o produto escalar entre força e deslocamento é trabalho. O produto vetorial entre força e deslocamento é momento ou torque. Então, o que significa isso? Que o trabalho é o produto escalar entre a força e o deslocamento. Então, o trabalho é uma grandeza escalar. É uma grandeza escalar. Aí o resto vocês podem não ter noção.
Força eletromotriz é também chamado de DDP ou tensão, a tensão elétrica. A tensão elétrica 220 volts aqui, né, no Nordeste, 110 volts Bahia, né, Nordeste também, mas Bahia, lá na região perto de Salvador, região metropolitana de Salvador, é 110 volts. Ou seja, volts, eu não estou querendo saber que é 220 volts ou 110 volts da esquerda para a direita, de cima para baixo, não. Só preciso saber que a tensão elétrica é de 220 volts. Então, força eletromotriz, que é tensão elétrica também, é uma grandeza escalar. E corrente elétrica? Corrente elétrica é aquela que a gente vai medir a amperagem, né? 1 ampere, 2 ampere, 1 microampere. Corrente elétrica é uma grandeza que a gente não precisa dizer que é da esquerda para a direita ou de cima para baixo. É uma grandeza escalar também. É uma grandeza escalar também. Logo, a única grandeza que a gente não conhecia aqui, óbvio, tinha outras que vocês podiam não conhecer, é o campo elétrico. E o campo elétrico é uma grandeza vetorial. O campo elétrico é uma grandeza vetorial, que é a resposta aqui da questão 6. Beleza, beleza. Como eu disse, depois eu volto para a gente fazer a primeira e a segunda, que é a primeira de projeção, de vetor. Mas vamos lá para 7, que aí eu vou anotar aqui. Ó. Num corpo estão aplicadas duas forças de intensidade, 12 e 8 newtons. Uma possível intensidade da resultante é... Pronto, aí eu vou para cá, para o quadro, né? Essa questão, qual é o número dela mesmo? Deixa eu olhar aqui. Eu botei um livro também aqui, é questão 7, da minha lista de exercícios, questão 7. Aí a gente vai para a parte de vetor, que é uma parte que eu não vi. Qual é o maior vetor que existe e qual é o menor vetor que existe? Quando eu vou fazer a soma, né? Quando eu vou achar a resultante. Então, questão 7 aqui. Questão 7. Ele está dizendo que eu tenho um vetor força, eu tenho uma força aplicada num corpo de 12 newtons, ou seja, e eu tenho o módulo dela, né? E outra força aplicada sobre o corpo de 8 newtons. Eu tenho dois vetores aplicados sobre um corpo. Aqui eu tenho um corpo. Aí eu vou puxar esse corpo para cima e puxar esse corpo para o lado. Ou puxar duas vezes para o lado. A força significa dois vetores. Que eu vou fazer o quê? Para puxar o corpo. Para puxar o corpo. Minha resultante, que é o quê? A soma entre dois vetores, pode ser a diferença, mas é a soma com um vetor no sentido oposto, a diferença. O que significa? A minha resultante ela é máxima, vou botar aqui, ela é máxima. A resultante é máxima. Quando os dois vetores estão no mesmo sentido, ela é máxima. Então, se eu pego dois vetores no mesmo sentido, vamos dizer, eu tenho o vetor A para cá e o vetor B para cá, minha resultante vai ser a soma numérica mesmo, né? Vou botar aqui, né? O módulo vai ser a soma numérica de A com B. Ou seja, minha resultante é máxima, nesse caso aqui, quando eu puxo o meu corpo com duas cordas ou duas pessoas puxando esse corpo, a intensidade vai ser de 20 newtons, a minha resultante. A minha resultante ela é mínima quando um vetor está no sentido e outro vetor está no outro sentido. Então, resultante é mínima, resultante é mínima quando um vetor está para o maior, né, está para a direita ou para a esquerda, só que em sentidos opostos ou para cima, e o menor está no sentido oposto. O que significa isso? Como é que eu vou determinar minha resultante? Eu vou subtrair, né? É o módulo de A mais menos B, mas com menos menos. Então, menos módulo de B. Então, o que é que eu estou querendo concluir com vocês aqui? Que o meu vetor resultante, ele vai ficar entre... Botar aqui em cima, né? Eu botei 12 e 8, mas depois eu volto aqui com esses valores. O meu vetor resultante varia entre A menos B. Ele é menor ou igual que o meu módulo do resultante, que é menor ou igual que A mais B. Então, meu vetor ele vai variar entre esses dois valores que eu mostrei para vocês aqui. Qual é o meu maior valor de resultante, quando os dois vetores estão no mesmo sentido? Eu vou somar.
qual o meu menor valor de resultante. É quando os vetores estão nos sentidos opostos, que aí eu vou subtrair. Então, meu vetor resultante varia entre o menor valor e o maior valor. O menor igual aqui e menor igual aqui significa isso. Que meu vetor resultante varia entre a subtração e a soma do módulo, né? Do módulo. Então, na questão, tudo isso aqui, eu vou usar isso. Significa o seguinte, ó. Se o meu, dá para escrever aqui, porque no meu quadro lá de casa não dá. Se meu vetor 1 tem módulo 12 newtons, meu vetor 2 tem módulo 8 newtons, significa o seguinte, que o meu vetor resultante vai variar entre 20, que é o quê? 12 mais 8, 20. E 12 menos 8, 4. Então, meu vetor resultante varia entre 4 e 20. Todos os valores do meu resultante tem que estar entre 4 e 20. Tem que estar entre 4 e 20. Então, vamos lá na questão para ver o que a gente pode achar nela aqui. É entre 4 e 20, né? Aí, então ficou fácil agora. Pode ser 22? Não. Não. Pode ser 3? Não. Nem entre 4 e 20, que eu mostrei aqui no quadro. Pode ser 0? Não. Pode ser 21? Não. Então, qual é a resposta? 10. A possível intensidade da resultante é 10. Então, a gente tem que gravar isso, como eu mostrei aqui para vocês. Qual é o maior valor da resultante? A soma dos módulos. Qual o menor valor da resultante? A subtração dos módulos. Então, ele está dizendo qual é o possível valor que eu tendo dois vetores, um de 12 e um de 8, qual é o possível resultado? 10, nesse caso aqui, né? Então, tranquilo, né? Uma questão que a gente, óbvio, eu estou aproveitando essa lista para a gente resolver algumas questões também. Vamos na questão 8 agora, aqui. Aí depois eu faço a 9. Pode ver que é física agora aplicada. Como aqui é projeção também a 10, aí eu volto para a primeira para explicar projeção em física. Que a gente viu em cálculo, só que viu meio rápido. Só que a projeção, ela na física é mais importante que no cálculo. Aí é por isso que eu vou tratar na física. Por quê? Porque tem uma técnicazinha para a gente resolver projeção. Que a gente, no cálculo, é uma fórmula desse tamanho. E na física reduz o tamanho da fórmula. Então, questão 8. Ó. Só para anotar aqui que eu não estou lendo aqui, né? O módulo da resultante de duas forças de módulos F1 igual a 6 e F2 igual a 8 kg força, formam entre si um ângulo de 90 graus, vale. Beleza, vamos ver aqui que eu vou voltar aqui, né? 6 e 8 e um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho dois vetores ortogonais. Questão 8 aqui. Eu tenho dois vetores ortogonais entre si. Eu tenho dois vetores ortogonais. Então, vamos lá. Ele está dizendo que o módulo de F1 é de 6 kg força, que é a unidade de força que a gente vai ver também depois. A outra força tem módulo 8 kg força. E diz o seguinte, que elas fazem entre si um ângulo de 90 graus. São vetores ortogonais. Ou seja, é como se tivesse um corpo aqui. Aí eu tenho uma força de 6, exemplo, aqui para cima. Uma força de 6. E uma força de 8 aqui para a direita. Fazendo 90 graus aqui. E ele está pedindo qual o vetor resultante. Qual o vetor resultante? Eu posso usar aquela regra, né? De colocar um vetor no fim, né? Tipo, o 6 está aqui. Aí, na extremidade do 6, eu ponho a origem do 8. Aí, eu ponho o 8 aqui. E o meu resultante, sabendo que aqui é 90 graus, né? A minha resultante sai da origem do primeiro até a extremidade do último. Então, está aqui a minha resultante. Ou eu posso fazer de qual forma? Na regra do paralelogramo. Eu completo o paralelogramo aqui e faço o que? A diagonal do paralelogramo. Pode ver que é o mesmo vetor aqui, né? Paralelos, vetores paralelos são os mesmos vetores.
Ok, achei direção e sentido, no caso que eu criei aqui, do meu vetor resultante. Falta saber o módulo dele, né? O tamanho dele. Como fez 90 graus entre eles, aqui eu ia usar a lei dos cossenos, que a gente viu lá de produtos escalares. Só que como é 90 graus entre eles, eu vou usar Pitágoras aqui para resolver. Eu vou dizer o seguinte, ó, aqui é a hipotenusa, aqui é um cateto, aqui é outro cateto. Então, módulo de R ao quadrado é o módulo do primeiro ao quadrado mais o módulo do segundo ao quadrado. Então, o que é que eu tenho? Módulo de R vai ser ao quadrado, vai ser 6 ao quadrado, 36, mais 8 ao quadrado, 64. 36 mais 64 dá 100. Como está ao quadrado, eu vou tirar a raiz, né? Então, módulo de R vai ser raiz de 100. E qual é a raiz de 100? 10. 10. Então, tem o quê? O módulo da minha resultante vai ser de 10. Unidade aqui é quilograma-força, né? KGF. 10 quilograma-força. Então, o módulo da minha resultante é aqui. Minha resultante vale 10. KGF. Vale 10. Então, como fez 90 graus, fica mais fácil para resolver. Então, o que é que eu tenho aqui? Minha resposta é de 10 aqui, né? Tá aqui, vou marcar. O lápis não está vindo. Venha, pronto. Aqui a gente calculou, viu que era 10 quilogramas força. 10 quilogramas força. Então, tá aí as questões de física, como eu estou mostrando, misturadas com cálculo, né? Que a gente vai fazer isso também na terceira unidade. Eu vou começar a ver com vocês já gráfico de funções e limites, que aí eu vou levar para a física, que a gente não tem aquelas velocidade instantânea, aceleração instantânea aqui em física, a gente calcula por limite. E a gente vai aprender a calcular limite em cálculo, para a gente trazer para cá também. Vamos ver a questão 9 aí agora. Deixa eu descer aqui. Vai até a 10, que 10, como eu disse, era a projeção. Então, para a projeção, a gente volta para a primeira, né? Uma partícula está sob a ação das forças coplanares conforme o esquema abaixo. Então, deixa eu desenhar aqui a questão 9. A questão 9 aqui. O que é que nós temos? Questão 9. Eu tenho aqui o corpo. Aí eu tenho 60 newtons para a direita, 20 newtons para a esquerda, ou seja, um vetor de 60 para a direita, um de 20 para a esquerda e um de 30 para baixo. Vai dizer, pô, professor, 3 vetores, aí eu vou dar uma dica para a gente resolver 3 vetores. Vou mostrar aqui, deixa eu botar a tela cheia. Aí ele pede, né? Eu tenho um vetor de 60 para a direita, um de 20 para a esquerda e um de 30 para baixo. Determine o vetor resultante. Quando eu tenho 3 vetores, eu faço 2 a 2. Sempre é a dica que eu passo para vocês. Eu faço 2 vetores, depois eu faço 2 vetores. Se eu tiver mais um quarto, eu faço 2 vetores. Então, vou achando as resultantes parciais. E eu vou fazendo aqueles vetores que são mais fáceis, ou seja, aqueles que estão na mesma direção. Pode estar até em sentidos opostos. Mas primeiro eu vou olhando, estão na mesma direção, eu vou fazer. Mesmo sentido eu somo, sentidos opostos eu subtraio. E vou trabalhando isso até chegar na minha resultante final. Como eu disse, eu vou trabalhando com resultantes parciais de 2 a 2. Então, o que é que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho 60 para a direita e 20 para a esquerda. Então, tenho vetores de sentidos opostos. Para achar resultante, eu faço o quê? Subtraio. Então, vou fazer 60 menos 20, que vai dar 40, né? Então, o que é que eu vou ter? Isso aqui vai equivaler a um vetor do meu corpo aqui, né? Uma força de 40 para a direita e 30 para baixo. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz 60 menos 20, porque é um vetor para a direita e outro para a esquerda. Vetores em sentidos opostos eu subtraio para achar a resultante. Então, eu fiz 60 menos 20 é igual a 40. No sentido do maior vetor.
O maior vetor não é 60 para a direita, então minha resultante vai ser para a direita também, no sentido do maior vetor. Então, no caso aqui, minha resultante deu 40 newtons para a direita. Ok. Como se eu for trabalhando 2 a 2. Fiz esses dois primeiro, deu 40 para lá. Agora eu vou fazer esses dois. Como é que eu faço esses dois? Ó? Eles estão ortogonais entre si, 90 graus. Ou eu uso aquela regra, né, do encadeamento, né, um vetor no fim de um eu coloco o outro, no fim de um eu coloco o outro, ou quando eu coloco os dois sob a mesma origem, o que é que eu faço? Eu utilizo a regra do paralelogramo. Então, vou utilizar a regra do paralelogramo. Paralelo ao vetor dali, paralelo ao vetor daqui, e eu traço o quê? A diagonal a partir da origem comum. Então, meu vetor resultante está aqui, ó. Meu vetor resultante final. Meu vetor resultante final. E como é que eu acho? Teorema de Pitágoras faz 90 graus, ó. Eu tenho 30 aqui e 40 aqui, ó. Esse aqui é 40. É só descer daqui para cá. Eu estou fazendo paralelogramo. Cateto, cateto, hipotenusa. Então, o que é que eu tenho? Módulo de R ao quadrado é igual a 30 ao quadrado, que é o módulo desse vetor, que é 30, mais o módulo desse vetor, que é 40 ao quadrado. Então, o módulo de R ao quadrado vai ser 30 ao quadrado, 900, né? Que é 3 ao quadrado é 9, 900. 4 ao quadrado é 16, então 40 ao quadrado é 1.600. Então, o módulo de R ao quadrado é igual a 900 mais 1.600, 2.500. Então, eu vou terminar aqui, ó. Não está ao quadrado, eu vou tirar a raiz. Mas, professor, a gente viu em cálculo que é mais ou menos. Sim, em física também é mais ou menos. Mas aqui eu só quero saber o tamanho, não quero saber o sentido do vetor. Porque vetor vai me dizer o seguinte, mais é para a direita e menos é para a esquerda, ou mais é para cima e menos é para baixo, mas é o vetor no sentido oposto. Eu vou tirar aqui, módulo de R vai ser a raiz de 2.500. E a raiz de 2.500 é 50. Raiz de 25 é 5. Então, o módulo de R vai ser 50. A unidade que está aqui, 50 newtons. 50 newtons é o módulo de R. Então, está aqui a nossa resposta, que eu vou marcar. Então, uma coisa aqui que faltam alguns poucos minutos para terminar. Quando a gente volta ainda com exercício e depois, se precisar, a gente tira a dúvida. Então, a resposta é a letra D. A resposta é 50. 50 newtons. Como eu falei, eu vou para a primeira questão para explicá-la. Aí, qualquer coisa, a gente volta para a última. E essa segunda aí eu tenho que explicar ainda a velocidade relativa. Era para eu ter dado isso em cinemática escalar e me esqueci de falar sobre velocidade relativa. Não, a gente vem em vetorial já. Aí eu posso falar depois, que eu não vou cobrar isso agora não, a 2 não. Aí eu pulo para 10. Então vamos ler essa questão primeira. Um projeto é lançado com velocidade de módulo... Professor, lançamento de projétil, sim, a gente vai ver depois. Assim, o cálculo completo. Eu só quero fazer isso aqui que é vetor somente, né? Nessa primeira questão. Não é o cálculo completo ainda não. Então, ele está dizendo o seguinte, eu vou anotar aqui no quadro, que diz que um projétil é lançado com a velocidade de módulo 20 metros por segundo. Então, vamos dizer, eu tenho aqui o solo, vocês vão ver aí quando eu puxar a tela toda. Então, eu tenho um projétil aqui no chão, e ele é lançado com a velocidade de 20 metros por segundo. Para cá, 20 metros por segundo. Formando com o plano horizontal um ângulo de 60 graus. Calcule a componente horizontal e vertical da velocidade. Beleza, ele faz 60 graus com a horizontal, né? Então, vou mostrar aqui no quadro agora. Eu desenhei meu projétil, né? O solo, o projétil e a velocidade de lançamento aqui. E está dizendo que ele faz 60 graus com a horizontal. Então, significa isso aqui. Ó. Quando eu passo a horizontal aqui, ele faz 60 graus com a horizontal. Aí, o que é que acontece? Ele determina as componentes horizontal e vertical desse meu vetor. É o plano cartesiano aqui. Eu vou botar o plano cartesiano y, x aqui. O que é que ele quer? Ele quer a projeção do vetor no eixo x, ele quer a projeção do vetor no eixo y.
E como é que eu acho a projeção? Eu vou fazer a sombra que eu mostrei lá em cálculo. Eu quero esse vetor aqui e esse vetor aqui. Ou seja, a projeção dele no eixo X, que eu vou chamar de Vx, e a projeção dele no eixo Y, que eu vou chamar de Vy. Eu vou fazer o cálculo aqui para vocês verem, e depois vou dar a dica de Tiago, dica sensacional aí. Então, o que é que acontece? Se eu monto o meu triângulo aqui, ó, vou montar meu triângulo aqui. Esse triângulo daqui eu estou trazendo para cá, ó, 90 graus, porque o eixo X com o eixo Y faz 90 graus. Meu ângulo de 60. Meu ângulo de 60. O meu 20, ele é a hipotenusa. Aqui faz 90 graus. Ó. Meu 20 é a hipotenusa, então meu 20 está aqui. Vx é esse cateto do plano horizontal e Vy é a projeção vertical. É a projeção vertical. A gente vai ter que utilizar a trigonometria, seno e cosseno, para você chegar lá. Ó. Seno de um ângulo, se vocês lembrarem, ó, seno de 60 é cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Então, seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, seno vai ser cateto oposto, que é Vy, sobre a hipotenusa, que é V. Fazendo meio pelos extremos aqui, significa que Vy é igual a V seno de 60. Então, deixa isso aqui guardado. Vou fazer aqui em cima o outro. Ó. Cosseno de um ângulo é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, cosseno desse ângulo, aqui vai ser qualquer ângulo. Eu posso ser, até eu vou determinar para vocês que é seno de θ e cosseno de θ. Como aqui é 60, eu estou usando 60, mas vai ser um ângulo qualquer. Pode ser um ângulo qualquer. Então, cosseno de 60, nesse caso aqui, vai ser cateto adjacente, que é Vx, sobre a hipotenusa, que é 20, que é V. Que é 20, que é V. Fazendo meio pelos extremos aqui também, eu tenho que Vx é V cosseno de 60. Então, eu vou generalizar para vocês aqui do lado. Ó. Só que eu não vou dizer, porque às vezes ele te dá esse ângulo daqui, aí você decorar é pior. Eu vou dar a dica para vocês, né? Nesse caso, deu que Vy é V seno de 60 e Vx é V cosseno de 60. Qual é a dica que eu dou para vocês? Você olha qual é a projeção que está com o ângulo e qual é a projeção que está sem o ângulo. Nesse caso aqui, a projeção que está com o ângulo é Vx. Então, com cosseno. Então, Vx é V cosseno de 60. O Vy está sem o ângulo, sem seno, com cosseno, sem seno. Como Vy está sem o ângulo, Vy é V seno do ângulo. Nesse caso, Vx é V cosseno do ângulo, Vy é V seno do ângulo. Quem está com o ângulo cosseno, quem está sem o ângulo, seno. Pronto, vamos terminar agora a matemática aqui, né? Se você for na tabelinha dos ângulos, né, de 30, 45, 60, cosseno de 60 é 1 sobre 2. Você vai lá na tabelinha, olha lá, cosseno de 60 é 1 sobre 2. E seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Pronto, aí eu vou calcular aqui agora, né? Vou calcular aqui agora. Então, deixa eu apagar aqui, que aí eu sei aqui pela minha dica aqui, né? Então, eu vou calcular primeiro. Quanto vale Vx? Vx vai ser V, que é 20, vezes o cosseno de 60, que é 1 sobre 2. Então, 20 vezes 1, 20, dividido por 2, 10. Então, 10 metros por segundo. E Vy vai ser V seno, né? Vy é V seno. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. 20 dividido por 2, 10. 10, raiz de 3 metros por segundo. Metros por segundo. Beleza, vamos lá olhar. Falta menos de 1 minuto, a gente marca e eu marco outra live para você, para a gente voltar 17 horas. Aí ele não bota é aberta, né? Então, Vx deu... Ah, tem lá embaixo a resposta. Beleza, aqui, ó. Gabarito.
Vx, ó, aqui, ó. Vx é 10 metros por segundo. Eita, professor, é realmente. E Vy é 10 raiz de 3 metros por segundo. Então, de boa na lagoa, exatamente como a gente fez aqui. Então, 17 horas a gente volta. Eu faço mais uma questão e mostro como está o livro, para ver como é que eu vou cobrar, beleza? Então, até a volta. Valeu, galera. Tamo junto aí.